Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Décio Terror aqui. A minha intenção aqui com este vídeo é apresentar para você aquilo que está previsto no conteúdo programático e a forma como a gente julga ser interessante para que você possa ter agilidade, celeridade mesmo no seu estudo e aprofundar naquilo que realmente importa. Então a gente vai observar aqui um estudo por escala de prioridades. Mas primeiramente eu vou mostrar para você as peculiaridades do nosso curso. Lembrando que nós temos um curso que apresenta toda a teoria necessária, resumos. Além dos resumos em cada aula, você vai perceber também um volume grande de questões comentadas, tá legal? Todas da Banca Sebrasp, e também a gente tem as provas comentadas. Para você ter uma noção, a gente tem mais de 1.700 questões da Banca Sebrasp comentadas e mais de 50 provas da Banca Sebrasp comentadas. Então a gente tem um volume de conteúdo importante para você. E, logicamente, há uma possibilidade de você realizar o seu estudo de uma forma mais aprofundada e que faça com que você não perca tanto tempo. Nós temos o meio didático, tanto o PDF, que é o material escrito, quanto a videoaula, tá legal? Então é importante você ter o tempo que vai estudar somente por PDF, não observar nada em vídeo. E da mesma forma, enquanto você estiver estudando a aula em vídeo, não se perca no material escrito, exclusivamente da aula escrita. Você tem o material de apoio da videoaula. Aí sim, você acompanhar pelo material de apoio, tudo bem, está certinho. O material de apoio é simplesmente os nossos slides que você vem acompanhando comigo aqui na aula em vídeo. Tá legal? Então vamos lá? Vamos observar então aqui agora a parte do conteúdo programático e aí como a gente vai estudar por escala de prioridade. Venha comigo aqui. Então a gente vai aqui observar o conteúdo programático do edital, né? Então aqui nós temos este conteúdo que basicamente, cara, sinceramente, a Banca Sebrasp, ela trabalha basicamente com este conteúdo aqui, tá? Então, uma parte inicial aqui textual, né? Baseando ali na compreensão textual, tipologia, gênero, e aí na sequência a gente tem aqui a ortografia, mecanismos de coesão, classe de palavras e assim por diante. A gente vai detalhar isso para você. Com base nesse conteúdo aqui, a gente então formulou para você aqui as aulas, a gente programou para você aqui as aulas. Eu vou explicar isso para você aqui de uma forma que fique mais claro, tá? Então, este módulo 1 aqui é justamente este vídeo, em que você vai observar como você pode acelerar o processo de estudo e aprofundar naquilo que realmente cai na prova. A gente vai fazer o estudo por escala de prioridades, tá legal? Mas vamos lá, vamos a uma ordem natural. Eu preferi colocar no curso a ordem natural das aulas. Por quê? Começando ali na parte das palavras, em relação ali à acentuação, ortografia, por quê? A acentuação faz parte da ortografia, inserindo classes de palavras, começando ali com os fundamentos das classes de palavras e a gente vai seguindo, tá legal? Depois entra em sintaxe, assim por diante. Essa é a ordem natural, ok? Então isso a gente deixa aqui para você porque é uma forma didática, tá? Esta é a ideia. Então, por exemplo, você tem bastante tempo até a prova para poder estudar, você pode começar estudando por aqui, sem problema nenhum, pegando o módulo 2, acentuação gráfica, o módulo 3, ortografia, e vai na sequência, sem problema nenhum, tá? E aí você vai observando os pré-requisitos e vai buscando isso. Às vezes, Terror, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, em língua portuguesa. Eu prefiro estudar assim, sem problema algum. Essa é a ordem natural, ok? Beleza. Mas eu queria chamar a atenção para esse detalhe, tá? Por que eu não coloco na escala de prioridades, né? Eu não falo para você já começar estudando acentuação gráfica, ortografia e tal. Porque a banca cobra muito pouco isso, tá? Então a parte de acentuação gráfica, ela está dentro de domínio da ortografia oficial, tá? A ortografia oficial em si, que é o emprego das letras e hífen, tá? E também essa primeira parte aqui das classes de palavras. Não são assuntos que a banca cobra em toda a prova. A gente não vê muito isso, tá? Tanto assim que você vai ver poucas questões selecionadas aqui da Banca Sebrasp nessas aulas. Poucas questões. Quando você começa a perceber, poxa, tem mais questões aqui, você vai notar, são questões um pouco mais antigas, tá? Mas que a gente coloca aqui justamente para você fazer o treinamento. Tá? De repente que a banca pode cobrar alguma coisa nisso, você aprofundou. Tá legal?
Beleza. Aí a gente tem as classes de palavras 2, aqui no módulo 5. Aqui você já começa a perceber que a banca deixa literalmente esse pedido aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais. Cara, esse assunto aqui, emprego de tempos e modos verbais, ele já está incluso em classe de palavras. Que a banca coloca aqui de maneira geral, ó, emprego de classe de palavras, tá vendo? Olha. Só que esse assunto aqui, ó, emprego de tempos e modos verbais, ele está inserido aqui no 5.1. Mas se a banca deixa isso em evidência, isso é sinal de que é tão importante quanto tudo que está nas classes de palavras. É sinal de que a banca gosta muito de cobrar. E a gente percebe isso até mesmo pelo volume de questões da banca Sebrasp que você vê aqui. Tá legal? Neste conteúdo. Beleza. E também a colocação dos pronomes átonos, que a gente coloca aqui na aula de pronomes, né? Então a gente trabalha toda a parte de pronomes e mostra para você a colocação dos pronomes átonos. Também veja, a banca destaca, isso faz parte de classe de palavras, mas a banca destaca isso, vamos para cá. A banca destaca isso, colocando aqui no 5.8, olha, colocação dos pronomes átonos. Então, é porque a banca vai cobrar mais, tá legal? Então, a parte ali de flexão de substantivo, flexão de adjetivo, classificação do substantivo, classificação do adjetivo e assim por diante, classificação de artigo, numeral e tal, não são assuntos que a banca cobra muito. A gente deixa esse conteúdo aqui justamente nas classes de palavras 1, aqui ó, no módulo 4, mas não são conteúdos que a banca cobra bastante, tá legal? Ela não é muito de cobrar isso. E a forma de cobrança da banca, você vai perceber mesmo, sabe onde? Quando a gente começar a estudar a morfossintaxe. Porque ao estudar a morfossintaxe, você volta muito à ideia das classes de palavras, tá legal? E é isso que eu vou mostrar para você. Então a gente tem aqui também a morfossintaxe. Aí, meu amigo, é o seguinte. Nesse módulo 6 aqui, ó, você vai perceber que a gente trabalha a morfossintaxe, que é a sintaxe do período simples e do período composto. A gente vai observar ali os termos da oração, né? Perceber ali a relação de subordinação e coordenação entre eles, tá? E a gente também entra no período composto. Período composto por coordenação, por subordinação. A subordinação, ela se divide em 3. Subordinação substantiva, adjetiva e adverbial. E cada uma dessas aulas aqui internas aos módulos, tá, ó, cada uma delas, a gente percebe o emprego de pontuação. Porque aí você tem a pontuação no nível oração, a pontuação no nível das orações coordenadas, a pontuação na oração substantiva, que somente vai ter o sinal de pontuação na oração substantiva apositiva. Na adjetiva, para diferenciar adjetiva explicativa de restritiva, a gente percebe pontuação também. E na adverbial, aí a estrutura adverbial ela vai ser separada por vírgula e tal, e a gente mostra tudo isso para você. Além disso, a gente nesta parte tem, então, ó, a gente falou aqui da pontuação. As conjunções, você percebe também na relação de coordenação entre orações, tá? Você vai perceber ali os 5 valores semânticos das conjunções. Você vai perceber a conjunção integrante na aula de orações subordinadas substantivas. Na aula de oração subordinada adverbial, as conjunções são 9 valores semânticos. E o pronome relativo na oração adjetiva, tá legal? Tudo isso é importante, é uma base, tá? A gente tem uma missão de estudo só aqui nessa base. Ela é muito importante no seu estudo, tá? Depois disso, a gente tem a concordância, a regência, emprego de crase, mecanismos de coesão textual. Moçada, você verá. E no mecanismo de coesão textual, muita coisa que você estuda nos pronomes, você estuda aqui, nesse módulo 10, que é o de mecanismos de coesão. Muita coisa que você vai treinar nas questões, você vai ter visto também na aula de pronome. Então, quando você estuda pronome, basicamente você vai se situar no recurso anafórico, catafórico, é o que a gente percebe muito nos mecanismos de coesão. Tá legal? Significação de palavras, isso aí é um assunto importante, né? Porque ele tem muito vínculo com a interpretação de texto, né? Perceber o sentido de uma palavra naquele contexto. Então, a banca muitas vezes pede para substituir uma pela outra e tal. Reescrita. Reescrita de frases e parágrafos é uma aula interessante, mas tem que ter toda uma preparação para ela. Essa parte da reescrita, você vai perceber que a banca ela faz uma
ela faz uma paráfrase de alguma frase no texto, tá? E aí ela coloca alguns erros gramaticais. Então pode colocar um erro de vírgula, pode colocar um erro de crase, um erro de acentuação gráfica, um erro de grafia, um erro de concordância, de regência, tá legal? Troca um conectivo por outro que vai ficar incoerente. Então a banca faz essa jogada. Então ela pede muito que você observe aquela frase original e se a reescrita mantém o sentido e a correção gramatical. Só que para chegar a esse módulo aqui, realmente tem que ter passado por toda a parte da morfossintaxe, ter entendido a morfologia, não a morfologia, mas a parte da palavra em si, que é a acentuação gráfica e a ortografia. Que aí você tem uma noção legal também, tá legal? Beleza. A gente vai observar também os tipos e gêneros textuais, entrando na interpretação de texto. Então, essa parte da interpretação de texto ela é muito importante, né? A gente mostra as técnicas que os examinadores utilizam para você perceber que aquela afirmação está equivocada. E você vai notando esse estilo de cobrança da banca e percebendo a compreensão, que é com dados literais do texto, e a interpretação, que é com a inferência, com os vestígios ali localizados no texto. Tá legal? E depois a gente tem 50 provas, mais de 50 provas comentadas da banca Sebrasp. Veja, eu comentei aqui para você o que cada módulo tem, na ordem em que eles estão no curso. Tá legal? Agora, nós vamos para a escala de prioridades. Se você entendeu, poxa, Terror, tem PDF e tem videoaula. Cara, eu gosto muito de estudar pelo PDF, sem problema nenhum. Eu vou pegar aqui de cabo a rabo mesmo, porque pelo PDF eu tenho mais agilidade no estudo. Sim, tá? Quando você está estudando, lendo o material escrito, você acaba tendo um pouco mais de agilidade. Sim. Então você vai ler a parte teórica, você vai observar o resumo e vai partir para as questões. Está entendendo uma boa? Mande ver, porque esse processo é importante, é interessante, porque você tem a agilidade. A videoaula, Terror, eu gosto mais da videoaula, sem problemas também. Mas quando você estiver estudando a videoaula, não perca tempo em querer acompanhar pelo material de PDF. Dentro do nosso curso, você tem os slides para acompanhamento da videoaula. Ok, acompanhar pelos slides, sem problema nenhum. Mas não acompanhe a videoaula com o material em PDF, tá legal? Por quê? A didática é diferente. A forma como eu ensino, como eu trato um tema no vídeo é diferente da forma como eu trato no material escrito PDF, tá legal? Então, para evitar justamente essa incongruência, né? Então, na hora que você estiver estudando a aula tal, estudando material em PDF, eu só vou ler o material em PDF, tranquilo. De repente tiver alguma dúvida e tal, tranquilo, vou passar para a videoaula, esquece um pouco aquele PDF e acompanhe simplesmente pelo material de apoio, que são os slides, tudo bem? E eles estão ali discriminados. Logo na aula, você vai perceber abaixo slides, PDFs, tudo certinho para você, tá bom? Belezinha, então, vamos aqui agora observar esse estudo pela escala de prioridades. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai... Para você, Terror, eu quero estudar pela escala de prioridades para ter uma agilidade. Show de bola. Estude pela escala de prioridade. E como que vai ser isso? Você vai estudar pelos assuntos que mais são cobrados pela banca Sebrasp e que não apresentam um pré-requisito. Tá legal? Então, vamos lá. Você terá agora a missão alfa. Nós vamos então aqui mostrar para você quais são as aulas que você vai estudar para cumprir a missão alfa. Depois a missão Bravo, missão Charlie e assim por diante. Em cada missão, anote tudo que você estudou, as questões, quantas questões você acertou. Isso é muito importante, tá? Você controlar o rendimento daquilo que você estudou, tá? Então vamos à missão alfa? Vejamos. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, mecanismo de coesão, tudo isso daqui é junto, tá? E significação das palavras. Esses assuntos, olha, eu venho fazendo o raio-x da banca Sebrasp, olha, desde 2004, tá legal? E assim, a gente vê pouca mudança, tá, nessas porcentagens que a gente vai mostrar para você aqui. Pelo menos de maneira geral, tá? Antes eu colocava a quantidade certinha e tal, mas não tem necessidade mesmo, porque a gente percebe que a banca vem colocando dessa forma
Então, tem uma variação aqui, outra ali, tá? Então, vamos lá. Conforme a gente fez do raio-x de 2023, tá? 2023 e 2024 vem se mostrando da mesma forma. Esses assuntos aqui da missão alfa, eles perfazem praticamente 50% do conteúdo da prova. 50% da prova está na missão alfa. Então, e você já vai estudar isso aqui sem necessidade de um pré-requisito. Tá? Você não vai precisar de uma outra aula para compreender isso daqui. Então, você vai ter a parte da compreensão e interpretação de texto, reconhecimento de tipos de gêneros textuais, mecanismos de coesão e significação de palavras. A gente vai mostrar a ordem desse estudo daqui a pouquinho. A missão alfa, então, ela ocupa quase 50%, praticamente 50% desse conteúdo da prova. E veja bem, por exemplo, pode ter lá o ano 2022, pode ter ficado lá com 49, tantos por cento. Às vezes um outro ano já ficou lá com 51 e alguma coisa. Então, fica em torno de 50% de conteúdo, tá legal? Beleza, missão alfa, ok. Só que você sabe que a banca não pega somente essa parte textual, como a gente sabe aqui. Ela também pede muito da parte sintática. Mas para a sintaxe, há uma necessidade de pré-requisito. E aí a gente entra na missão Bravo, tá? A missão Bravo, ela já entra com um pré-requisito. O que é? Basicamente o número 5 aqui, ó. Domínio da estrutura morfossintática do período. Então, quando você trabalha o domínio da estrutura morfossintática do período, você vai trabalhar relação de coordenação entre orações e termos da oração, subordinação entre orações e termos da oração, e emprego de sinais de pontuação. Eu até mostrei para você, né, um módulo em que eu trabalho tudo isso aqui. Então a gente tem um módulo que é a missão Bravo. A gente ultrapassa 20% de conteúdo da prova, né? A gente ultrapassa 20% em cima desse conteúdo aqui. E esse conteúdo é a base. Ele é a base para a missão Charlie. Porque a missão Charlie vai levar em conta o quê? Ela vai levar em conta a concordância verbal e nominal. Para entender a concordância, que é a flexão de um verbo ou de nome em relação ao seu referente, você tem que ter estudado sintaxe da oração, sintaxe do período também. A mesma coisa acontecendo com regência crase. E também, logicamente, a reescrita de frases e parágrafos e assim por diante. Porque a reescrita, ela depende muito daquilo que você entendeu na morfossintaxe do período. Porque a banca, ela coloca basicamente erro de vírgula, erro de concordância, erro de conectivo, tá legal? Crase. Então a gente já trabalha isso para evitar que você perca tempo. E esse conteúdo aqui de reescrita, toda a prova tem 2, 3 mais ou menos. Mas é lógico, não daria para você estudar isso na missão alfa, porque isso depende do estudo da missão Bravo, para depois você entrar na missão Charlie com este conteúdo aqui, tá? Então há uma necessidade de compreensão boa aí da parte de sintaxe. Eu incluí aqui também o emprego de tempos e modos verbais e colocação dos pronomes átonos. Olha só na missão Charlie é que você vai estudar as classes de palavras. E aí você já vai pontualmente naquilo que a banca cobra, aprofundando naquilo que é mais importante. Realmente, emprego de tempos e modos verbais é muito importante. E um detalhe, a banca não faz como outras fazem, de cobrança de como é que se conjuga determinado verbo. Então coloca uma conjugação meio louca lá e tal. Não, você vai simplesmente identificar o tempo verbal, perceber como se você vai identificar esse tempo e vai perceber no texto qual é o emprego dele. E a gente faz muitas questões para você perceber como que a banca gosta de cobrar isso. Colocação pronominal, regra pequena e bate em cima de questões, tá? Então a gente aqui aproveita, já que você vai estudar o 5.8, que é a colocação dos pronomes átonos, a gente já coloca a aula de pronomes aqui, para ficar tudo certinho para você. Tá legal? Beleza. Aí, a parte de emprego das classes de palavras, veja que eu não tenho marcação. Domínio de ortografia oficial, também não tem marcação. Por quê? Você vai estudar, depois que você aprofundar bastante nisso, tá? Beleza, tranquilo? Aí é legal, você, poxa, finalizei, agora vamos lá, vou pegar lá a ortografia, vou pegar as classes de palavras, aí com calma, com tempo você vai lá. Se você não for a essas aulas aqui até a prova,
não vai ter tanto problema, porque a quantidade de questões cobradas disso é muito pequena, tá legal? Aí, o que acontece? Da missão Charlie, a gente falou que a missão Bravo fica em torno de 20%, tá legal? A missão Charlie, ela fica ali em torno de 20 e poucos por cento. Por quê? Porque tem provas, se a gente for fazer o raio-x, né? Tem provas da Banca Sebrasp que coloca alguns temas extras, mas aí depende mesmo do conteúdo programático, tá? Então, às vezes, por exemplo, tem lá correspondência oficial, que não está previsto aqui, tá? No seu conteúdo programático. Então, quando cai isso, tem um volume grande. Então, acaba quando a gente pega todo o conteúdo, todo o volume de questões da Banca Sebrasp, isso acaba somando um pouquinho mais, tá legal? Por isso que a gente fala, olha, aqui você tem um pouquinho mais de porcentagem de questões do que na missão Bravo, tá? É essa a ideia. E às vezes sim, pinta uma questão de ortografia, pinta uma questão ali de classe de palavras para você identificar um substantivo, identificar um adjetivo, mas tudo isso você já está estudando quando vai trabalhar a sintaxe da oração, a sintaxe da concordância, trabalhando concordância aqui com a gente também, tá legal? Sem falar que você também terá as provas comentadas. Ao estudar as provas, ao realizar as provas, naturalmente você vai percebendo, opa, esse conteúdo aqui também é importante, opa, esse aqui também é interessante. Então você já vai estudando também aquilo que de repente você nem viu ainda, mas que você consegue já perceber a forma de cobrança. Tá legal? Então é esta a ideia. Agora, nós falamos sobre o conteúdo em cada missão. Agora eu vou apontar para você que aula você vai estudar de acordo com a missão. Então venha comigo aqui, olha só. Missão Alfa, nós colocamos a cor azul. Missão Bravo, a cor verde. Missão Charlie, marrom. E Missão Delta, são as provas comentadas. Tá legal? Você vai perceber aqui, ó. Missão Charlie, só na Missão Charlie que você vem aqui, ó, nas classes de palavras 2, módulo 5. Tá vendo? O que você vai fazer então? Você vai pular tudo isso daqui, ó. Você vai pular tudo isso para fazer o quê? A missão Alfa primeiro. Ah, beleza, Terror. Então vou pular lá na frente, pronto, missão Alfa. A missão Alfa, então, você vai começar estudando pelo módulo 10, que é mecanismo de coesão, tá? Toda essa estrutura aqui, ó, aqui está no edital, está vendo, ó? Tudo isso aqui, ó. Beleza. Então a missão Alfa, você começa estudando pelo módulo 10, mecanismo de coesão. Aí entra no módulo 11, significação de palavras, e ali junto também a parte de substituição de palavras e tal. Beleza? Tranquilo. Também a gente tem aqui uma teoria pequena e batidão de questões, tá? Beleza. Aí você pula a aula 12, vai para o módulo 13, reconhecimento de tipos textuais, 14, gêneros textuais, 15, compreensão e interpretação de texto de gêneros variados. Pronto. Isso é missão Alfa. 50% do conteúdo das provas de maneira geral, tá, da Banca Sebrasp estão aqui. 50% do conteúdo está aqui na missão Alfa. Estão aqui deste conteúdo, né? Está aqui na missão Alfa. Beleza. Aí a gente falou, opa, Tom Terror, terminei a missão Alfa, show de bola. Agora eu quero estudar a missão Bravo, Terror. Ok, missão Bravo, você vai voltar. Tá legal. Missão Bravo é em cor verde. Você vai estudar o quê? O módulo 6. Porque nós falamos que ele é a base. Então, nesse módulo 6, você vai entender a estrutura morfossintática, tá, da oração e do período, vai estudar pontuação, tudo junto aqui, ó. Eu não tenho uma aula de pontuação. As regras de pontuação, elas estão distribuídas nessas aulas do módulo 6 aqui, tá legal? E, além disso, você tem as conjunções, tá? Conjunções coordenativas, conjunção integrante, as conjunções subordinativas adverbiais, tá legal? Então, isso aqui tudo é muito importante, tá? Pronome relativo, quando você estudar aqui a oração subordinada adjetiva, a gente vai mostrar para você o pronome relativo, tá legal? Beleza, então aqui, ó, este conteúdo aqui, ele é muito relevante, toda a prova tem muito conteúdo aqui, tá? E girando em torno aí de 20% dos conteúdos das questões aí da Banca Sebrasp, tá legal? Ao longo do tempo aí. Cara, missão Charlie, o que eu recomendo você a fazer? Já que você estudou o módulo 6, tá? Estudou ali e tal, já está tudo fresco na cabeça, beleza. Já entre na missão Charlie, pegando aqui o módulo 7, concordância verbal e nominal, o módulo 8, regência verbal e nominal, módulo 9, emprego do acento do sinal indicativo de crase, módulo 12, reescrito de frases e parágrafos do texto. Show! Parte sintática
Show de bola. Foi até o módulo 12, numa boa, correto? Beleza. Aí o que você faz? Ainda está previsto aqui na missão Charlie o quê? Lá no inicinho, ó. Classe de palavras 2, que é o módulo 5. Aí, olha só, você entrou nas classes de palavras agora, tá? Na missão Charlie, tá? Beleza. Aí, quando você terminou aqui também a missão Charlie, poxa, você terminou a missão Alpha, terminou a missão Bravo, terminou a missão Charlie, e aí o que você vai fazer? Você vai para as provas comentadas na missão Delta. A missão Delta é você realizar, você vai pegar cada prova dessa aqui que eu listei para você, todas as provas comentadas. Então você vai pegar uma, executa e depois observa o meu comentário. Vê outra, faz a prova, executa e depois vê o meu comentário. Pronto. Isso daqui, a missão Delta, moçada, é praticamente uma revisão. Então, poxa, Teô, eu estou com muita dificuldade em tal questão que eu não entendi nada. Porque de repente ela cobrou alguma coisa lá de preposição, advérbio, alguma coisa assim que você ainda não estudou. Tudo bem, deixa isso anotado. Por quê? Você pode, depois, com calma, você pode vir aqui e estudar esses assuntos aqui, ó. Tá legal? Estudar esses assuntos aqui. Ah, cara, então é o seguinte, agora que deu tempo, eu vou pegar a acentuação gráfica, ortografia e as classes de palavras. Então aqui a gente tem parte do substantivo, adjetivo, preposição e assim por diante. Tudo o que a gente percebe que tem questões da banca Sebrasp, tá legal? Por exemplo, interjeição. Praticamente não tem questão de interjeição na banca Sebrasp, tá legal? Então a gente não tem nem como colocar para você, porque não é um conteúdo que a banca cobra, tá legal? Mas, por exemplo, a gente fala de interjeição aqui nos fundamentos, tá? Aqui nos fundamentos a gente mostra para você que há também a interjeição e tal, e mostra a parte da emoção e tudo mais, tá legal? Moçada, isso aqui então é o estudo por escala de prioridades. É dessa forma que você consegue aprofundar naquilo que efetivamente a banca mais cobra, tá legal? Então vamos só revisar aqui com você, tá? Observando aqui com você o seguinte: os assuntos a serem estudados na missão Alfa, cerca de 50%, missão Bravo, um pouco mais de 20%, missão Charlie, também um pouco mais de 20%, tá legal? E aí, você vai perceber, poxa, emprego de classe de palavras ficou de fora, domínio da ortografia ficou de fora. Por que eles ficaram de fora? Porque tem pouquíssima ocorrência. Mas você também pode estudar esse assunto numa boa, tá? E aí você vem aqui e estuda esses assuntos depois que você passou pelas outras missões. Aí sim, eu acho seguro. Show de bola? Tranquilinho? Agora eu posso ficar tranquilo e você já vai entrar na plataforma e já vai entender todos esses assuntos aqui, vai perceber onde está cada módulo com a sua respectiva aula. Show de bola? Um grande abraço, valeu!